Vamos derramar a história do barril. 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 Barril de história. Olá, amigos e amigas do canal Barril de História. Hoje a gente vai falar mais uma vez aqui sobre socialismo e comunismo, mas dessa vez conceituando, né? Tentando mostrar as diferenças entre o socialismo utópico, socialismo científico e o comunismo, né? Então vamos lá. Primeiro vamos à questão do socialismo utópico, né? O que foi isso? Como foi esse movimento? Tem três principais autores, né? E esses autores são Henri de Saint-Simon, Robert Owen, galês, né, do Reino Unido e tal, e Charles Fourier, da França e tal, né? Assim como Henri de Saint-Simon também era francês, né? E o que era esse utópico? Primeiro usamos algumas curiosidades, né? O nome utópico vem da obra de Thomas More, o inglês, que fez a obra Utopia no século XVI, né, e tal. E nessa obra, embora o Thomas More não cometam esse equívoco, né, nunca foi socialista, porque naquele tempo não existia esse conceito de esquerda e de direita, não existia uma questão de luta ou de classe operária propriamente dita, embora houvesse ali o surgimento, o rompimento com o feudalismo para a sociedade mais urbana, já ia vivendo isso naquele momento do Thomas More. Ele escreveu a obra Utopia lá, é uma ilha chamada Utopia, que era governada pelo rei, né, o Topos, que governava com uma sociedade que não havia grandes diferenças, né? Havia liberdade religiosa, havia também muita igualdade material, trabalho, estudo, tudo isso foi colocado por Thomas More nessa obra Utopia. Aí, dentro desses conceitos, né, posteriormente, esses socialistas, eles vão pegando muitas coisas dessas obras, como o próprio Engels fala, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, na obra de Socialismo Utópico a Socialismo Científico, né? Então, Thomas More fala nessa obra, né, sobre, por exemplo, o que ele fala, né, os utopianos dividem um intervalo de um dia em noite, em 24 horas iguais, né? 6 horas são empregadas ao trabalho e materiais e a sua distribuição. 3 horas de trabalho antes do meio-dia, depois almoçam, depois do meio-dia 2 horas de repouso, 3 de trabalho, em seguida jantam. Contam 1 hora onde contamos meio-dia, deitam-se às 9 e reservam 9 horas para o sono, né? Então era essa divisão mais ou menos de trabalho em Utopia de Thomas More. Como eu falei, hoje é considerado inclusive santo pela Igreja Católica, e uma curiosidade aí pro pessoal que segue aqui o barril de história, né? Então vamos lá. Engels, como eu falei na obra dele, né, do socialismo utópico ao socialismo científico, ele falou a seguinte frase que eu vou colocar aí na imagem para vocês. Essas subversões revolucionárias de uma classe incipiente são acompanhadas, por sua vez, pelas correspondentes manifestações teóricas no século XVI. Quando ele fala no século XVI, estou falando da obra de Thomas More. E século XVII. Aparecem as descrições utópicas de um regime ideal da sociedade. No século XVIII, teorias já abertamente comunistas, como a de Monreille e Mobley. A reivindicação da igualdade não se limitava aos direitos políticos, mas se estendia às condições sociais de vida de cada indivíduo. Não se tratava de abolir os privilégios de classe, mas de destruir as propriedades e as diferenças de classe. Aí a gente está falando, basicamente, definindo o que é o socialismo, né? Socialismo de um modo geral. Há vários socialismos que a gente falou aqui, né? A gente vai falar hoje do tópico, do científico
e do comunismo, que é uma parte ali finalizada já do socialismo científico, mas há o socialismo fabiano, há a social-democracia, há diferentes tipos de socialismo. Hoje a gente vai ficar nesse, mas a definição que a gente dá aqui é acabar a propriedade privada, no sentido de acabar com aquele grande dono do meio de produção que falei no vídeo anterior, e repartir isso igualmente, socializar os bens, né? Então é isso que Engels vai defendendo aí, falando que foi os socialistas também utópicos viam dessa maneira. Então vamos lá, Engels fala de Saint-Simon e vai falando no livro dele, que eu já citei, né, vai falar aqui o que era o que o Saint-Simon defendia. Então lá vai, né? Então, quem haveria de dirigir e governar? Segundo Saint-Simon, a ciência e a indústria, unidas por um novo laço religioso. O novo cristianismo, forçosamente místico e rigorosamente hierárquico, chamado a restaurar a unidade das ideias religiosas, destruída desde a Reforma. Mas a ciência eram os sábios acadêmicos, e a indústria eram, em primeiro lugar, os burgueses ativos, os fabricantes, os comerciantes, os banqueiros. E embora esses burgueses tivessem de transformar-se numa espécie de funcionários públicos, de homens da confiança de toda a sociedade, sempre conservariam frente aos operários uma posição autoritária e economicamente privilegiada. Então ele está falando aí do que é o socialismo utópico de Saint-Simon, né? Que era meio com quase uma caridade, né? Ali do grande burguês e tal, segundo Engels nesse livro dele, né? E tal. Vamos lá, porque ele fala de Charles Fourier, que foi também outro tópico, né? E vamos ver aqui o que Engels fala dele no livro de Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Vamos lá. Mas ainda mais magistral nele a crítica das relações entre o sexo e da posição da mulher na sociedade burguesa. Ele é o primeiro a proclamar que o grau de emancipação da mulher na sociedade é o barômetro natural pelo qual se mede a emancipação geral. Contudo, onde mais se sobressai Fourier é na maneira como concebe a história da sociedade. Fourier divide toda a história anterior em 4 fases ou etapas de desenvolvimento: o selvagismo, a barbárie, o patriarcado e a civilização. Esta última fase coincidindo com a que chamamos hoje de sociedade burguesa, isto é, com o regime social implantado desde o século XVI, e demonstra que a ordem de civilização é levada a uma forma complexa, ambígua, equívoca e hipócrita. Todos aqueles vícios que a barbárie praticava em meio à maior simplicidade. Né? Então aqui é o que o Fourier fala. Ele fala, né, da ordem civilizada elevada, uma forma complexa, né, ambígua, equívoca e hipócrita, todos aqueles vícios, né, a barbárie fazia, a civilização faz também, só que disfarçada aí de uma capa de culta e tal, né, segundo Charles Fourier e o seu. E ele é o primeiro que se destaca assim para ver o papel da emancipação da mulher, né? Lembrando que a mulher não votava no século XIX, XVIII, foi votação no século XX, né? No Brasil na década de 1930, em outros países por aí também, do mundo ocidental. Então ele é o primeiro a ver esse papel do patriarcado, da mulher e tudo mais, da emancipação da mulher e dividindo, né, dessa forma. Vou colocar lá mais uma vez o que Engels fala desse autor socialista do socialismo utópico, né? E assim nos encontramos, por exemplo, com o fato de que na civilização a pobreza própria da própria abundância. Como se vê, Fourier manejava a dialética com a mesma mestria de seu contemporâneo Hegel. Então aí Fourier fala que a pobreza brota da própria abundância, ou seja, o sistema capitalista produz muitas coisas, mas mesmo assim, né, há uma pobreza que tem gente que não tem dinheiro, não tem acesso aos bens de consumo, mesmo eles existindo, não é falta. Como depois, aquele autor que eu citei no vídeo anterior, né, sobre o comunismo, o Palmerston, né, fala justamente sobre isso, na abundância faltando, né, que é uma crítica que o Marx vai retomar depois em seus livros, né. E aí, vamos um pouquinho mais adiante, vamos falar de Robert Owen. Robert Owen também é outro importantíssimo socialista utópico, né? E ele é galês, do Reino Unido. Ele tinha uma indústria chamada Newton Lark, ele era sócio dessa indústria. Vamos lá ver o que o Engels fala dele no seu livro, né? Sem essa nova fonte de riqueza que era pela Marx, teria sido impossível levar adiante as guerras travadas para derrubar Napoleão
e manter de pé os princípios da sociedade aristocrática. E, no entanto, esse novo poder era obra de classe operária. A ela deviam pertencer também, portanto, os seus frutos, as novas e gigantescas forças produtivas que até ali só haviam servido para que alguns enriquecessem e as massas fossem escravizadas, lançadas, segundo Owen, as bases para uma reconstrução social, estavam fadadas a trabalhar somente para o bem-estar coletivo, como propriedade coletiva de todos os membros da sociedade. Foi assim, por esse caminho puramente prático, resultado, por dizê-lo, dos cálculos de um homem de negócio, que surgiu o comunismo oweniano, conservando sempre esse caráter prático, assim, em 1823 e por aí vai. Então veja, Robert Owen ele fala que deve pertencer tudo ao operário, já que é ele que produz. Isso aí tem muito a ver com a teoria de valor, que é uma teoria desenvolvida por Marx e Engels, né? Eles dois vão desenvolver uma teoria do valor, que é como eu falei, como eu vou falar agora, né? Que é o seguinte, um produto ele é feito, vamos pegar aí, vou falar um pouquinho mais adiante, citando o livro é melhor, né? Mas vamos pegar aí um produto qualquer, ele não é o burguês que é dono dele, é toda a cadeia de produção, da matéria-prima, daquele que está na fábrica fazendo, do design, de todas as pessoas envolvidas. É um bem coletivo, vamos dizer assim, esse produto da indústria, não do indivíduo. Mais à frente eu vou retomar esse assunto, né? E aí Robert Owen fala algo parecido, antecipando aí os autores do socialismo científico, né? Finalmente vamos aqui ao socialismo científico. Qual é a diferença, né? Vimos que o socialismo utópico, ele quer, vamos dizer assim, socializar os bens, né? Socializar os bens de produção de maneira igualitária, ou mais igualitária possível, né? Mas muito baseado na caridade cristã, ou na caridade dos homens de negócios, ou algo por aí, sem a chamada luta de classe. Vamos ver agora o socialismo científico, o que ele é. Vamos lá, vou colocar aí na tela para vocês essa parte, né? Então, socialismo científico. Novos fatos obrigam a revisão de toda a história anterior. Então se viu que, com exceção do estado primitivo, toda a história anterior era a história das lutas de classes, e que essas classes sociais em luta entre si eram, em todas as épocas, fruto da relação de produção e de troca, isto é, das relações econômicas de sua época, que a estrutura econômica da sociedade em cada época da história constitui, portanto, a base real, cujas propriedades explicam. Em última análise, toda a superestrutura integrada pelas instituições jurídicas, políticas, assim como pela ideologia religiosa, filosofia, etc., de cada período histórico. Então veja aqui, o socialismo científico ele tem uma característica que é a luta de classe. Para Marx e Engels, né, ele fala isso em outros livros, como o Manifesto Comunista, por exemplo, da luta de classe, entre outros. A luta de classe é um fator decisivo para o socialismo não ser simplesmente uma teoria, mas algo efetivo, algo real. Porque para Engels e Marx, o burguês não vai chegar deliberadamente e falar, olha, eu vou distribuir aqui os meus meios de produção com os proletários de igual maneira. Não. Para isso acontecer é necessário uma luta de classe, combate entre a burguesia e os proletariados. Só assim se daria o socialismo, né? Uma primeira etapa ali do socialismo. Por isso ele fala que a história vem sendo a luta de classes ali e tal, e é necessário haver essa luta de classe. E aqui ele fala da superestrutura, né? Que é o que mantém, por exemplo, o capitalismo. Veja, para o cara fazer uma fábrica, ele não vai fazer num lugar que não tem rua, que não tem garantias legais, né? Direito à propriedade, que não tem uma ideologia toda ali que diga que aquilo pertence a ele, que ele tem o direito à propriedade privada, que os produtos produzidos são eles, que ele tem garantia legal, que ele tem a própria infraestrutura, né, ruas, portos, estradas de ferro, etc. Tudo isso seria superestrutura para Engels e Marx, né? E ele fala aqui um pouquinho disso nessa parte aqui do socialismo científico, né, que eu mostrei para vocês. Então é isso, vamos lá para o Manifesto Comunista ver um pouquinho mais sobre o socialismo e tal, né? E agora, mais precisamente, sobre o comunismo, né? Vamos lá. Bem, no Manifesto Comunista ele diz o seguinte, o Karl Marx e Engels, né? O que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Ora, a propriedade privada atual,
a propriedade burguesa é a última e mais perfeita expressão do modo de produção e de apropriação baseados nos antagonismos de classe, na exploração de uns pelos outros. Ou seja, aqui ele fala de novo que o comunismo é a abolição, a gente viu que é com o socialismo, né, científico, o comunismo é a abolição total de todas as classes sociais, de todas as diferenças. Aí, no período que ainda seria o socialismo científico, no próprio manifesto tem 10 regras ali que o Karl Marx e Engels colocam, né? Uma delas é a educação. Então, teria educação o proletariado até para entender e reivindicar os seus direitos, e tudo pertenceria a todos, né? Depois, em outros textos, ele vai falando da economia planificada ou centralizada, né? As decisões ali tomadas pelo Estado. Daí que as pessoas dizem que no Brasil que o Estado é grande e tal. Nessa coisa do socialismo vem muito disso aí. Mas isso seria o que o Marx coloca aqui como um comunismo, que no final o comunismo acabaria inclusive com o Estado. Né? Não existiria a figura ali de um Estado, como nós conhecemos hoje, um Estado burguês, né, com a superestrutura, como foi falado no texto anterior. Isso seria eliminado nessa vertente. Quando eu falei no vídeo anterior com o Marx, por exemplo, e eles eram materialistas, tem muito a ver com a teoria do valor. Né? Vamos lá, o que ele fala sobre a teoria do valor aí também, no Manifesto Comunista mesmo, né? Vamos lá ver. Ser capitalista significa ocupar não somente uma posição pessoal, mas também uma posição social na produção. O capital é produto coletivo. Aí, de novo, ele falando que é produzido por todos, né? O dinheiro, os produtos e tal, não para o indivíduo, né? Que produz esse aparelho aqui, por exemplo, não é uma pessoa isolada, mas sim o design, o cara que está na fábrica, o cara que produz a matéria-prima, o caminhoneiro que leva isso para a fábrica, enfim, todas as pessoas coletivamente constroem o capital. Vamos lá, voltando de novo. Né? Então, assim, é um produto coletivo, só pode ser posto em movimento pelos esforços combinados de muitos membros da sociedade, e mesmo, em última instância, pelos esforços combinados de todos os membros da sociedade. Então, para Marx, se tudo foi produzido por todos, nada mais justo do que ser de todos. Isso seria o comunismo. Aí sim, uma figura já de um Estado, seria uma evolução, passando do socialismo científico para o que ele considerava ali o comunismo, né? E veja, embora a princípio ali no socialismo tenha a figura ali do Estado regulador e tal, esse não é o fim do comunismo, né? Como, voltando aqui para ser bem sucinto, socialismo utópico era um socialismo feito ali por pensadores franceses, ingleses, tal, pensando muito na caridade, na filantropia até, e muito nessa condução de cima para baixo, vamos dizer assim, do rico para o pobre. Já o Marx, no socialismo científico, passa pela luta de classe. Tem que haver a luta de classe, ou seja, o proletário reivindicando e lutando pelos seus direitos e acabando com a propriedade privada e fazendo uma ditadura do proletariado, né, que seria ali onde o proletariado dominaria todos os meios de produção para que o burguês não retomasse ali suas fábricas de novo, vamos dizer assim. E o comunismo seria o fim disso tudo, com a abolição total das classes sociais, dessa figura mais presente de um Estado ou de uma instituição ali centralizadora que tivesse hierarquias e tal. Seria mais ou menos isso, um comunismo, sociedade dos comuns, dos iguais, né? Lembrando que isso aqui é um resumo, né? Claro que o Marx, Engels, os Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, tantos os pensadores, né? São vertentes enormes, a ponto de a gente não poder falar, né, que existe um socialismo, um comunismo, como o próprio Engels fala, que tem o comunismo oweniano, né, ali. Então nem o socialismo, nem o comunismo, a rigor, foi inventado por Marx. Ele simplesmente inventa uma vertente, que é o socialismo científico, e o comunismo também, uma vertente mais científica, vamos dizer assim. E aí tem outros, como socialismo fabiano, social-democracia, que isso é tema para outro vídeo, para não ficar muito alongado aqui, né? Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado pela atenção. Compartilha, dá o like aí, se você gostou do vídeo. É a continuação daquele vídeo anterior, para ficar mais esclarecido, vamos dizer assim, alguns pontos.
E é isso. Forte abraço. Até uma próxima. Valeu.